Todo criador já ouviu alguém chamar o azulão de rei da mata. Mas por quê? Não é só pela cor, nem só pelo canto, e muito menos por tradição. Existe um motivo real, ligado ao comportamento dele na natureza, que quase ninguém conhece. E quando você entender o que acontece com o azulão nos bastidores da mata, vai perceber que esse título não é exagero, é merecido. Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás desse apelido, detalhe por detalhe. Fica até o final para não perder. O apelido Rei da Mata não nasceu por acaso. Ele surgiu muito antes do azulão se tornar um dos silvestres mais admirados nos criadouros. Lá atrás, quando criadores antigos observavam o comportamento dos pássaros ainda soltos na natureza, o azulão sempre chamava atenção por uma coisa: presença. Enquanto outras espécies mantinham hábitos mais discretos, o azulão se destacava mesmo à distância, tanto na cor quanto na postura. Isso fez muitos mateiros começarem a enxergar nele um pássaro com atitude de liderança dentro da mata. Com o tempo, essa impressão virou padrão. Quem andava por áreas de mato fechado, especialmente no interior do Brasil, notava que o azulão era um dos pássaros mais difíceis de ignorar, não porque fosse o mais barulhento ou o maior, mas porque ele tinha um jeito particular de se posicionar. Criadores mais antigos comentavam que, onde havia azulão, o comportamento dos outros pássaros mudava. Alguns evitavam disputar o mesmo galho, outros se afastavam quando ele emitia certas notas. Essa observação repetida fez o apelido começar a circular entre pescadores, mateiros e coletores de sementes. Quando o azulão se tornou popular na criação doméstica, esse título ganhou ainda mais força. Criadores experientes perceberam que muitos dos comportamentos observados na natureza continuavam presentes na gaiola. Olhar atento, postura firme, resposta rápida a estímulos e um jeito dominante de marcar território. A soma de tudo isso consolidou de vez o apelido. Não era só tradição, era reconhecimento. Esse capítulo histórico é essencial para entender por que, até hoje, o nome Rei da Mata não perdeu seu peso. Quando um criador olha para um azulão, a primeira impressão é sempre a mesma: imponência. E isso não é exagero. A estrutura física desse pássaro é realmente diferenciada. O azulão possui peito largo, musculatura firme e uma postura naturalmente ereta, algo pouco comum entre outros traupídeos. Esse formato corporal permite que ele mantenha equilíbrio mesmo em galhos mais altos, o que facilita sua vigilância e reforça a imagem de dominância no ambiente. Outro ponto marcante é a plumagem. O azul profundo do azulão não é apenas bonito, ele funciona como um sinal visual de força. Na natureza, cores intensas costumam ser associadas a indivíduos saudáveis e territorialmente fortes. Nos machos, o brilho da plumagem aumenta durante períodos de reprodução, tornando-os mais chamativos e, ao mesmo tempo, mais respeitados pelos rivais. Criadores experientes sabem que um azulão bem tratado exibe um azul mais fechado e consistente, sinal de boa saúde e boa genética. Além da cor e da estrutura física, a postura de alerta do azulão é um dos fatores que mais contribuem para o título de Rei da Mata. Diferente de outras espécies, ele raramente fica apático. Mantém a cabeça erguida, os olhos sempre atentos ao redor e reage rapidamente a qualquer movimento. Essa combinação de firmeza, elegância e vigilância faz com que até mesmo na gaiola ele pareça assumir o controle do espaço. Tudo no corpo do azulão transmite autoridade, e isso ajuda a entender por que ele sempre se destaca onde quer que esteja. O comportamento do azulão na natureza é um dos fatores que mais sustentam o apelido de Rei da Mata. Ele não é o maior pássaro, nem o mais agressivo em confronto direto, mas sua forma de dominar o ambiente é única. Diferente de espécies que ficam na parte baixa da vegetação, o azulão prefere pontos altos, galhos superiores, clareiras elevadas e troncos que lhe permitem visão ampla do território. Essa escolha estratégica coloca ele sempre em posição de vantagem, observando tudo e todos ao redor.
Outro detalhe marcante é a forma como um azulão reage a disputas de território. Enquanto muitos pássaros optam por recuar rapidamente diante de um rival, o azulão faz o contrário. Ele se mantém firme, sustenta a postura e usa o canto como primeiro aviso. Criadores e mateiros costumam comentar que o azulão é o último a desistir em uma disputa natural. Mesmo quando não parte para o confronto físico, ele deixa claro que o espaço tem dono. E essa atitude acaba intimidando espécies menores e até algumas maiores. Há também o comportamento de vigilância. O azulão está sempre atento. Ele identifica movimentos rapidamente, responde a ameaças com postura rígida e mantém um ritmo de atenção constante. Na mata, isso o transforma em uma espécie de sentinela natural. Onde tem azulão, dificilmente outro pássaro consegue se comportar como dominante. E é essa combinação de estratégia, coragem e presença que faz do comportamento selvagem dele uma parte essencial do título Rei da Mata. Se existe um ponto que realmente consolida o azulão como o rei da mata, é o canto. E não apenas pela beleza, mas pela função que ele tem na natureza. O azulão possui um dos cantos mais potentes e marcantes entre os silvestres de seu porte. Suas notas longas, firmes e vibrantes carregam uma intensidade rara, capaz de ecoar por áreas amplas da mata e estabelecer presença muito antes de qualquer disputa física. Para quem anda no mato, é comum ouvir o azulão antes mesmo de avistá-lo. Tecnicamente, o canto do azulão tem algumas características que explicam seu impacto. Ele trabalha com variações que vão de notas mais encorpadas a picos agudos extremamente dominantes, mantendo estabilidade e ritmo constante. Essa consistência faz com que ele se destaque em ambientes onde várias espécies vocalizam ao mesmo tempo. Na prática, é como se o canto dele atravessasse a paisagem sonora e impusesse respeito apenas pela força da emissão. Na natureza, esse canto funciona como um aviso, um verdadeiro sinal de autoridade. Quando um azulão canta em posição alta, ele está marcando território, chamando fêmeas e principalmente informando aos rivais que aquele espaço já tem dono. Muitos passarinheiros antigos diziam que quando o azulão canta firme, os outros pássaros diminuem o tom. Essa percepção foi se repetindo por gerações e ajudou a consolidar a imagem do azulão como o dominante da mata. O canto, mais do que qualquer outro fator, é o que coroa o azulão como o verdadeiro rei da mata. Mesmo com o passar dos anos, o título de Rei da Mata não perdeu força. Pelo contrário, à medida que o manejo evoluiu e o conhecimento sobre comportamento natural se tornou mais acessível, criadores passaram a compreender ainda melhor por que o azulão ganhou esse respeito todo. Hoje, quando alguém escuta esse apelido, já sabe que está falando de um pássaro com presença marcante, personalidade firme e um dos cantos mais emblemáticos entre os silvestres. Na criação doméstica, muitos desses traços continuam visíveis. O azulão mantém a postura dominante, reage com atenção ao ambiente e demonstra seu instinto territorial, mesmo dentro da gaiola. Criadores experientes notam que ele assume o espaço rapidamente, se adapta bem quando está em equilíbrio e exibe o mesmo comportamento altivo que o consagrou na natureza. Tudo isso reforça o valor cultural e simbólico do título. Além disso, o azulão se tornou referência de qualidade entre os passarinheiros. Quando alguém fala em manejo correto, postura firme ou canto de presença, o azulão é um dos primeiros exemplos que vem à mente. Ele representa força, tradição e respeito, e é por isso que o apelido Rei da Mata segue vivo até hoje, passando de geração em geração. É um título que carrega história, técnica e paixão.